Seja bem-vindo ao podcast Papo de Cinema, programa oficial do portal papodecinema.com.br. Aqui a gente conversa sobre filmes, séries, festivais e tudo que movimenta o universo audiovisual. Prepare-se, porque o nosso Papo de Cinema já vai começar. Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos a mais uma edição do podcast Papo de Cinema. Hoje falando de um dos filmes mais especiais de 2025, desse primeiro semestre de 2025, um filme que, como a gente usa a expressão, um filme de cauda longa, um filme que vai durar muito esse debate. Vocês no final desse ano vão estar falando desse filme, vocês vão estar falando desse filme em 2026 muito. E para falar sobre Pecadores, um dos filmes mais impactantes, está aqui comigo uma convidada que, como eu disse, há tempos eu namorava à distância, uma pessoa que eu admiro muito, uma colega de trabalho, a Laisa Zanetti. Laisa, prazer estar aqui contigo. Prazer, Robledo, obrigada pelo convite. Fiquei super feliz de a gente poder bater esse papo aqui sobre um filme maravilhoso que a gente tem muito que falar e muito feliz realmente de estar aqui conversando com vocês aqui, a galera do Papo de Cinema. E vamos nessa. Que legal, que legal. Bom, antes da gente entrar no nosso debate aqui sobre Pecadores, um filme que já passou pelos cinemas, um filme que as pessoas, poxa, mas tanto tempo depois, o que vocês estão marcando? O filme está chegando agora em streaming, tem um monte de gente descobrindo o filme agora. A gente até aqui no Papo tem recebido retorno de pessoas vendo comentar, mas me explica tal coisa, mas o filme é tão bom mesmo. Então, vamos sentar, vamos conversar agora. Eu quero dar aqueles recadinhos básicos de praxe inicial da nossa conversa. Gente, você que está nos seguindo, você que está nos ouvindo, você que chegou agora aqui no Papo de Cinema, faz aquele não custa nada para você e para nós, faz toda a diferença do mundo. Dá 5 estrelinhas, compartilha, manda aí do teu grupo de WhatsApp, manda para teus amigos, manda para os vizinhos, manda para os colegas, sabe? Dá aquelas 5 estrelinhas porque a sua cotação ajuda muito a gente a ranquear melhor em todas as plataformas de podcast. Aperta no seguir, que daí você fica por dentro, né, de toda semana tem podcast novo aqui no Papo de Cinema, e quer ficar por dentro de tudo que está acontecendo, não só aqui no podcast, mas no site, nas nossas redes sociais, nas multiplataformas do Papo de Cinema, tem a lista de transmissão do Papo de Cinema no WhatsApp, é simples, é gratuita, é só clicar para seguir e no sininho para acionar as notificações e você fica por dentro todos os dias, tem conteúdo novo no Papo de Cinema. Laisa, entrando agora já nos Pecadores, que é o filme de hoje, eu vou estar comentando que para mim foi uma grande surpresa. Eu assisti o filme na cabine de imprensa, então já faz uns 3, 4 meses, né? O filme estreou em abril nos cinemas, agora ele está chegando para um outro público, né? Pelo streaming, como eu comentei, mas eu me lembro quando eu fui, eu não tinha visto trailer, eu não tinha visto nada, eu só sabia que era Ryan Coogler e Michael B. Jordan, que é uma dupla. Esse é o 5º filme dos dois juntos, e é o 5º filme do Ryan Coogler, ou seja, o Ryan Coogler tem que ter o Michael B. Jordan junto, e pra mim, quando tinha esses dois, eu pensei, eu assino de olhos fechados, tô lá, não preciso mais nada, mas eu te confesso que no meio do filme, eu levei um choque, eu parei, virei pro meu colega e disse, sério que é isso? E foi um choque assim, gente, é sobre isso esse filme. Eu queria saber de ti agora, como é que foi a tua experiência, a tua primeira impressão quando tu te deparou diante de Pecadores? Cara, eu tive uma experiência um pouco parecida com a sua, porque eu evito ver trailer o máximo possível, porque eu acho que hoje em dia os trailers estão cada vez mais reveladores e eles acabam estragando muita experiência. Então, eu vejo o trailer quando eu sou obrigada, quando estou numa sessão e está passando ali, na maioria das vezes. E eu acabei perdendo a cabine de imprensa de Pecadores, só que eu fiquei muito surpresa com a expectativa, porque assim. Cara, eu sou super fã dessa dupla. Acho que Ryan Coogler e Michael B. Jordan são uma das grandes duplas do cinema hoje, assim. Eu nunca vou me esquecer do quanto eu chorei vendo Fruitvale Station, que é o primeiro filme dos dois, que, assim, destruiu meu coração, partiu em mil pedaços, assim. E só que eu não tava com tanta expectativa para esse filme. E aí eu fui ver, as pessoas já tinham falado algumas coisas, o filme é sobre isso, sobre aquilo. Eu falei, gente, tipo, eu tava um pouco cética, sabe? Acho que era essa palavra, apesar de estar vendo as reações muito boas, eu tava assim, cara, eu vou com cautela. E aí é um filme que foi me surpreendendo a cada virada, a cada coisa que acontecia, eu imaginava que ele ia para um lado e ele ia para o outro e ia aumentando o escopo, a coisa ia ganhando significados mais amplos a cada movimento, assim. E é um filme que me deixou muito feliz, porque apesar de tanta gente falando tão bem do filme, ele foi para um lado que eu não esperava, e isso me deixou muito satisfeita, sabe? Porque eu saí falando, cara, acho que é o tipo de filme que a gente tem visto cada vez menos, assim, porque é uma história original, uma história com muita verdade, com muita ousadia, assim. Então, ele me surpreendeu justamente porque eu não imaginava que era sobre o que ele é, assim.
da É, questão da é. fantasia, sabe? Eu acho que é importante a gente pontuar, claro, quem já conhece aqui o Papo de Cinema e sabe como funcionam os nossos bate-papos aqui, spoilers vão estar liberados no segundo bloco. No segundo bloco a gente vai realmente mergulhar e ver aquilo ali era isso mesmo e tal, mas agora no primeiro bloco a gente está se segurando um pouquinho, mas a gente já pode dizer sim, é um filme de gênero, né? É um filme que vai pro fantástico, é um filme que foge meio dessa obviedade que a gente tá acostumado no cinema de ficção, mais pé no chão e tal. É um filme que abre portas para fantasia, né? Como a Liza falou. Só que é um filme que faz isso de uma maneira muito crível, né? É um filme muito Uhum. centrado em acontecimentos factuais e acontecimentos reais, em sentimentos muito humanos, não só de hoje, mas da época ao qual o filme se reporta. E, e que, infelizmente, alguns desses que perduram, né? Então, ali que a gente precisa enfrentar e como ele traz esse debate. Eu achei muito interessante tu mencionar o Fruitvale Station, que é o primeiro longa, né? Tem aquele subtítulo maravilhoso em português, A Última Parada. Eu me lembro de alguns anos atrás, a Otávia Spencer teve no Brasil para lançar um filme bem qualquer coisa chamado A Cabana. Lembro. E eu entrevistei a Otávia naquela ocasião, e eu me lembro que eu estava falando sobre A Cabana, um filme que eu não me importei muito, e eu acho que ela também não, porque ela estava meio naquele molde de respostas automáticas, protocolares, para milhares de jornalistas falando as mesmas coisas, e lá pelas tantas eu mencionei o Fruitvale Station, quando eu estava falando com ela. E quando eu trouxe o Fruitvale, tu vê que meio que sobre um sorrisinho, assim, na ela, assim, e ela meio que mudou, porque ela finalmente deu um prazer de falar que eu acho que, para mim, é um dos grandes filmes da Otávia. Eu tô esperando que ela Uhum. volte a trabalhar com o Ryan Coogler e com o B. Jordan. E os dois estão incríveis. E eles dão início, e eu acho interessante, como tu também pontuaste, que esse é um filme original. É o Uhum. quinto filme do Ryan Coogler, mas é o primeiro totalmente original, porque a gente teve, né, esse Fruitvale Station, que é baseado em fatos, é um episódio verídico, né, que eles reencenam. Teve ali o Creed, que é da saga do Uhum. Rock e tal, e depois dois filmes do Pantera Negra, que são dos quadrinhos da Marvel. Ou seja, é o primeiro filme que realmente ele tem uma liberdade. E como é bonito ver alguém que consegue um posto em Hollywood, porque a gente sabe que não é fácil, né? Uhum. E um cara que assume um contador de história e que realmente, bom, agora eu vou contar do meu jeito e da minha forma. E o cara faz muito bem desse status que ele adquiriu, né? Total. O que eu admiro muito na carreira do Ryan Coogler é que ele é um cineasta novo, ele tem acho que uns 30 e poucos anos, né? E ele, nesse tempo, ele foi para muitas nuances. Ele começa com um drama ali, que é o Freeway Station, e aí ele vai para uns filmes, faz Marvel, ele faz Creed, que são filmes que talvez ele tenha um pouco de menor controle criativo, porque são filmes atrelados a grandes franquias, a propriedades que já existiam antes, enfim, a gente sabe que naquele momento ali que ele foi fazer o Pantera na Marvel, a Marvel estava chamando esses cineastas independentes para, de repente, trazer um público diferente, mas ao mesmo tempo é, ela exerce um controle muito grande sobre o filme Sim. criativamente, assim. E aí ele chega agora com O Pecadores, que é um filme totalmente original, com uma história densa, que eu acho que ele consegue, uma coisa que me chamou muita atenção do filme é como ele consegue mesclar muitos gêneros do filme de uma maneira que para mim soou muito natural. Assim, ele vai para o drama histórico e ele vai para a fantasia e aí ele usa a música, que é o grande centro do filme, assim, de uma maneira espetacular. E eu acho que todas essas experiências anteriores dele vão somando, né? Porque acho que ele meio que ele pega um know-how de fazer um grande blockbuster ali, fazendo um Pantera, um Creed, e aí ele chega com um filme totalmente original, que é um filme, sabe, que ele não é considerado um grande blockbuster, mas ele tem uma estrutura de um blockbuster e ele se sustenta do início ao fim com muito requinte, assim. Então, eu continuo de cara com esse filme, assim. Eu acho curioso, porque a gente tá falando dessa parceria dele com o B. Jordan, e eu te confesso que eu levei um susto quando estreia o Pantera Negra e o Michael B. Jordan não é o protagonista, não é o Pantera, né? Aham. A gente fica assim, poxa, ele foi o protagonista do Fruitvale, ele é o protagonista do Creed, e daí ele chega no Pantera Negra, tá, e o B. Jordan tá no elenco? Tá, é o B. Jordan do Pantera. E não é ele. O Pantera é o falecido Chadwick, né, que foi o escolhido. O B. Jordan surge como antagonista e, a princípio, eu não sei, a gente nunca vai saber ao certo, mas a princípio era para estar num filme só. Ele meio que tem que Sim. voltar num segundo, né, por causa da ausência do Pantera, obviamente.
Mas parece também que ele tá meio que preparando o B. Jordan pro. Ó, te segura aí, que depois vai ter um grande filme pra ti. E ele traz o B. Jordan em dose dupla agora, né? É o Ferrugem e Fumaça, né? Os dois. Isso. Traz esses dois irmãos, esses dois personagens. E eu fico impressionado. Eu revi também o filme há pouco, agora que chegou no streaming. Eu sei que tu também reviste. Eu queria falar um pouquinho sobre o B. Jordan, então, nesse casamento e nessa dose dupla dele. Como em tão poucas coisas, porque tem coisas óbvias, né? Um tá lá de chapéu azul, um tá de chapéu vermelho. Bom, tá, a gente vai diferenciar. Não, é em detalhes, é em postura, é até a forma de falar de cada um desses irmãos. Fica muito Uhum. claro quem é quem, né? E são personagens que são construídos de uma forma muito diferente. Você vê que eles têm valores e ideias diferentes do que eles vão fazer ali a partir do que eles querem, que é fazer aquele refúgio, enfim. Eu acho que é tanto um trabalho muito bom do B. Jordan quanto um trabalho de direção, assim. E aí você vê que é um casamento entre esses dois, assim, que funciona muito bem, porque parece que um já sabe como o outro trabalha e cria essa fluidez de uma forma muito mais fácil, assim. E é impressionante realmente, porque eu tenho muita dificuldade de identificar pessoas. Eu esqueço toda hora, tenho uma péssima memória visual, assim. E aí, nesse caso, às vezes, de gêmeos, eu às vezes confundo muito fácil um com o outro, mesmo quando tem esses marcadores físicos ali da cor, enfim. Só que ali é tão delineado, é tão fácil de você perceber, que vai ficando simples, sabe? Você vai diferenciando um do outro de uma forma muito natural, assim. Quando eu assisti pela segunda vez, isso para mim ficou muito mais claro, porque eu percebi que, Exato. cara, no primeiro, acho que era tanta coisa para observar, para É. pessoa ver ali, que na segunda vez que eu assisti, eu falei, nossa, mas como esses personagens, eles são bem desenhados, assim. Eu acho que essa coisa da cor até, o vermelho e o azul, que tem o simbolismo ali dentro da história, se tratando de uma história americana, eu acho que ele vai muito nos detalhes, assim. Então, para mim, eu espero ver ainda o Michael B. Jordan muito citado nos próximos meses aí, porque é uma atuação fenomenal. Bom, se você está chegando agora e não viu ainda os Pecadores, só ouviu falar, está curioso e tava na dúvida, será que merece ou não assistir esse filme? Merece, exatamente. A existência desse nosso podcast especial sobre o filme é porque é o grande filme desse primeiro semestre de 2025. Tem até, eu descobri, tem o Astra Mid-Season Awards, que é uma premiação de meio de ano dos Estados Unidos, e o filme foi o grande vencedor, ganhou em 6 categorias, só perdeu, acho que em filme mais antecipado, que daí é filmes que não estrearam ainda. Mas... e a atriz foi para Florence Pugh por Thunderbolts. Mas todos os grandes. É um filme desse primeiro semestre. Como tu mencionaste, né? Agora na metade do ano saíram vários portais e mídia especializada de cinema nos Estados Unidos, Variety, Awards Daily, Awards Watch, a Go Derby, todos os principais, Vogue, todos os principais ali estão focados. Ai, quais são os grandes filmes desse primeiro semestre? E se tem uma unanimidade, é Pecadores. Pecadores está em todas as listas, né? Eu acho engraçado que todo mundo já faz essas listas baseadas em filmes que não foram vistos ainda. Tem poucos Uhum. ali, tipo um Sentimental Value, que passou em Cannes, alguma coisa. Mas a maioria é filme que vai estrear, tipo Wicked for Good, que vai estrear só no final do ano e tal. Mas já tá na lista por default, né? Agora, o único que todo mundo viu e é consenso é Pecadores. É filme, é direção, é ator. Eu achei interessante também os coadjuvantes, porque tem uns que falam do Delroy Lindo, tem outros que falam do Miles Canton, que é a grande revelação para mim do filme. Se É, tivesse uma categoria de revelação, é esse menino que ele é o verdadeiro protagonista do filme. O filme sim. começa, a história começa e termina com ele, que faz o sobrinho desse. Então, agora já dando uma sinopse rápida aqui, são esses dois irmãos, o Fumaça e o Fuligem, que depois de 7 anos afastados, eles estão na cidade grande, eles foram para Chicago, né, se eu não me engano, eles voltam para essa região mais rural, no interior, e eles adquirem um grande barracão lá que eles querem criar uma casa noturna, um baile, um lugar principalmente para a população negra daquela região poder ter um momento de descanso, de diversão, de bebida, de festa, de música, que é muito importante a música no filme. E no meio dessa noite de abertura, eles recebem umas visitas que podem colocar tudo aquilo a perder. Então é o grande enfrentamento, o grande desafio que eles têm para vencer a noite. Uh,
tem também a Hailey Steinfeld, que já é uma atriz já indicada ao Oscar, então já seria mais fácil, tem muita gente lembrando dela, mas tem também uma maravilhosa eu até anotei para ver se eu estou produzindo errado, é Wumi Mosako, é isso o nome da atriz? Wumi Mosako, que faz a Eu amante, acredito que é. a ex-companheira, né, do Fuligem, se não me engano, que é isso que tu falaste, às vezes não reconheço muito bem os personagens, eu me lembro de quando ela aparece em cena, eu passei uns 10 minutos pensando, de onde eu conheço essa mulher, de onde eu conheço essa mulher, de onde eu conheço essa mulher, até lembrar que ela é do universo Marvel, né, ela tá lá na série do Loki, apareceu também no Deadpool e Wolverine, e a mulher simplesmente se transforma, ela é incrível, eu acho que entre as duas eu votaria mais na Wumi Mosako do que na Hailey Steinfeld, que também tá ótima no filme e tal, mas se tivesse que optar uma das duas, e o Delroy mora no meu coração, né, há 200 mil anos, eu me lembro dele do Fever e Crooklyn, outros filmes do Spike Lee dos anos 80 e 90, há pouco tempo, né, o da Five Blood também, ele tava incrível, Uhum. e ele tá ótimo, assim, mas o Miles Kenton realmente, eu me lembro que tem uma cena no filme que esse sobrinho, que ele tem um violão que ele ganhou desses primos, né, desses tios e tal, e uma hora um deles pede para tocar no carro enquanto eles estão dirigindo e o guri toca uns 2, 3 acordes e começa a cantar. E eles quase batem o carro, porque o Del Fumaça é o outro que se espanta, olha pra ele, ele dança um grito que não acredita na voz daquele menino. Realmente é um elenco muito azeitado, né? Não, e assim, é até sacanagem a gente tentar falar sobre as indicações dos coadjuvantes, porque assim, é uma briga ali de estrelas que assim, é difícil você mensurar quem tá melhor, porque o The Roy, cara, não tem nem o que falar, sabe? O cara é um fenômeno, assim, tem uma cena específica que ele tá no carro que ele conta uma história ali, quando ele vê aqueles caras, que eu fiquei assim. Meu, É. aquela cena que você podia ver, aquela cena por horas e horas, só ele ali sentado contando história que você veria, porque é um cara que sustenta tudo na atuação, no olhar, assim, ele é maravilhoso. E o Miles, durante muito tempo, eu achava que ele estava sendo dublado quando ele cantava, porque aquela voz é assim, É sobrenatural, absurdo. né? É O que é sobrenatural aquela voz. aquilo? É sobrenatural, essa é uma ótima palavra, porque, cara, é inacreditável, assim, porque, nossa, é fenomenal. Então, e isso tudo, quando você coloca tudo junto, que você vai pensando no filme, você vai lembrando de cada um desses atores que traz uma identidade muito diferente, cada personagem é muito bem desenhado, né? Cada personagem parece muito bem pensado, assim, uma coisa que você pensar, de repente sei lá, que dá até para pensar que seria uma coisa, uma história baseada num livro, alguma coisa pré-existente, porque é tudo tão bem baseado, tão bem fomentado ali que você fala, cara, tem alguma coisa antes disso. Não é possível que isso não venha de um universo pré-existente. É. E não, assim, então eu acho que essa é uma das coisas que não me surpreende, mas me deixa muito feliz, porque se você olhar o top 10 lá dos filmes que mais arrecadaram no ano, o primeiro mais bem posicionado é o Pecadores, que até antes do Superman ele estava no oitavo, eu acho, agora ele vai cair com o Superman, depois Quarteto, mas enfim, é um Não, bom índice, sabe? a questão das bilheterias é maravilhoso, né? Porque atualmente agora o Pecador está em 10º lugar dos mais vistos do ano. Ele acabou de ser ultrapassado pelo Jurassic Park, o Jurassic World, Recomeço, e pelo Fórmula 1. E exatamente como tu falou, o Superman já está no encalço dele, então ele provavelmente vai cair do top 10. Mas, em primeiro lugar, é um filme, é uma animação chinesa, né? Que não estreou no Brasil ainda e que já está Que é quase uma 2 frequência, bilhões. inclusive. Pois é. Ou seja, essa animação sozinha fez mais que o dobro do que o segundo lugar, que é Lilo e Stitch, que Lilo e Stitch nem chegou a 1 bilhão, ele tá chegando, tá quase lá no 1 bilhão. É impressionante. Mas uma coisa eu acho que falar das bilheterias, mais do que esse excelente resultado, e uma coisa que eu gostaria de ouvir de ti, é que houve logo no início meio que uma polêmica comparando o Pecadores com Era Uma Vez em Hollywood do Tarantino, que são dois filmes que custaram mais ou menos a mesma coisa, arrecadaram mais ou menos a mesma coisa, só que a imprensa na época falava de nossa, Tarantino supera todas as expectativas, enquanto que esse ano era Ryan Coogler foi bem, mas nem tanto, enquanto que eram os mesmos valores. Não sei se tu acompanhou muito isso e queria... Qual a tua opinião sobre essa parcela de responsabilidade também da mídia, né? De encarar esses feitos e o impacto desses filmes. Poxa,
não tem que dar mais voto de confiança e reconhecer que, poxa, olha a dificuldade e o impacto de uma obra original alcançar esse posto, né? Cara, eu acho que muito dessa reação um pouco cética da mídia talvez venha até do próprio acordo que o Ryan Coogler fez para produzir o filme, né? Porque ele teve aquela coisa lá do primeiro dólar, da arrecadação, do controle criativo e de que os direitos retornam para ele depois de algum tempo, né? Tá dentro daquele acordo que ele fez, que é uma coisa meio que inédita em Hollywood, assim. Então, eu acho que talvez muito dessa É reação muita segurança, negativa. né? É muita segurança dele, né? É medo de estúdio. Na minha cabeça só pode ser isso, porque assim, se a gente está falando de uma grande imprensa americana, das principais trades, assim, tem muita coisa ali que a gente lê que tem uma tendência, tem um olhar enviesado, não tem como, eles estão lá no meio, assim. Então, eu acho que tem um pouco disso, porque para mim não tem outra explicação. E assim, se você compara um Era Uma Vez em Hollywood, que você tem um filme que tem Brad Pitt, Leonardo DiCaprio, Margot Robbie, atores que continuam no auge e, assim, levam pessoas para o cinema para ver qualquer coisa que eles fizerem. Então, e aí, sabe, é muito fácil você falar que esse filme desse tá maravilhoso e o filme de história original, que, embora o Ryan Coogler e o Michael B. Jordan sejam grandes nomes, são patamares diferentes, é muito É. fácil você bater um e falar e ele levar outro, sabe? É muito impressionante, até porque, exato, Michael B. Jordan e Ryan Coogler fizeram Creed, fizeram Pantera Negra, mas essas marcas vêm antes que os nomes deles, né? É diferente de Exato. um Brad Pitt, que ninguém tá indo ver. Cara, tem muita gente vendo o filme por causa que é um filme da Fórmula 1, assim como tinha o filme da Barbie, né? É o filme da Barbie para as meninas e o do Fórmula 1 para os meninos. Mas tem muita gente que é o filme do Brad Pitt, é o novo filme do Brad Pitt, ponto, muito Exato. antes. Agora, em Pecadores, não, é tudo nas costas deles e eles se saíram muito bem. Gente, nós vamos Maravilhoso. dar um intervalo agora, rapidinho. Se você estava em dúvida de Pecadores, eu acho que a gente já dirimiu todas essas dúvidas, porque é um filmaço e está ao alcance de todo mundo em sua casa. Mas agora a gente vai esmiuçar todos os detalhes de Pecadores no segundo bloco com alerta de spoiler. Então fica ligado, escuta só o nosso recadinho e logo logo a gente tá de volta. Olá pessoal, eu sou Vitor Hugo Furtado, um dos jornalistas do Papo de Cinema, e você está acompanhando o nosso podcast. Agora, para dar uma respirada nessa conversa, eu tô aqui para lembrar que você também faz parte desse espaço. Exatamente, pois os parceiros do Papo de Cinema tanto podem sugerir os temas a serem debatidos nesse momento de troca e discussão, como também negociar conosco inserções comerciais, divulgando o seu produto, evento, filme ou marca. Bacana, né? Fale com a gente, mande um alô por qualquer um dos nossos perfis nas redes sociais e você sabe, estamos no Instagram, no Twitter, no Facebook e todas as outras redes sociais, ou mesmo lá no site, pelo nosso e-mail papodecinema@papodecinema.com.br. Estamos esperando pelo seu contato, viu? Tenho certeza que vai ser muito legal contar com você ao nosso lado, tornando esse Papo de Cinema ainda mais amplo e diverso. Bora lá? Estamos de volta então com o podcast Papo de Cinema. Bom, no primeiro bloco eu falei que eu não sabia de nada do filme. A Liza comentou que também não gosta de ver trailer. Eu não tinha visto o trailer do Pecadores. Eu fui pra cabine totalmente às cegas. Eu também, esses trailers hoje em dia. Eu adoro ver aqueles filmes antigos, assim, sabe? Assim que a minha humanidade, aquelas coisas. Quando tu ainda tem o DVD, dá pra ver que eu coleciono. E daí tu vê ali extras, trailer. E tu pega um trailer que é completamente aleatório, dos anos 20, 30, 50, que não tem nada a ver com os trailers que fazem hoje em dia. Mas, Liza, eu quero saber de ti. Tu sabia que Pecadores era um filme de vampiros? Cara, eu sabia, porque como eu perdi a cabine, eu vi umas pessoas comentando, é um filme de vampiro. Eu falei, não é possível. Eu esperava qualquer coisa menos um filme de vampiro. E aí todo mundo falando que é um filme maravilhoso, assim. A gente ficou um pouco sério que eu falei, mas de vampiro? 2020, como? Aí eu fiquei assim, ele não me parecia um filme de terror, de É. vampiro. Ele tava parecendo mais um drama e ao mesmo tempo vampiro. Eu vi aquela foto do Michael B. Jordan e falava, não tem nada a ver com vampiro isso aqui. Eu fiquei confusa, mas foi uma confusão boa. Eu sei que, obviamente, né, é um filme sobre negritude e sobre a questão da negritude nos Estados Unidos e o racismo e essa questão, né, tem os personagens lá da Ku Klux Klan que ele resgata isso. Tem uma questão também não só do racismo
Ele traz uma questão dos amarelos, digamos assim, né? Que também é uma palavra complicada hoje em dia, dos orientais, assim, né? Porque tem ali uma família que está participando e que eu acho maravilhoso aquilo, porque é uma coisa. Isso é um cinema que é bonito de se ver, né? É um cara que é seguro. A gente falou que o Ryan Coogler é um cara seguro das suas opções enquanto realizador, mas ele é seguro também narrativamente falando, porque tem a mesma família que tem dois mercados, né, dois armazéns, um de cada lado da rua, um para atender os brancos e outro para atender os negros. E em nenhum momento se fala isso. Não tem um discurso, ninguém diz assim, mas por que você tem um armazém do mesmo lá? Não precisa, porque é óbvio, tá ali por quê? Porque no um os brancos não entram e no outro os negros não podem entrar. Então, assim, tem um pano de fundo histórico e de absurda relevância até hoje, muito forte. Só, assim como eu vou pegar um exemplo de um filme que a gente comentou um pouquinho antes de começar a nossa gravação, que foi um filme muito recente, que é A Substância, que também fala de uma outra questão super urgente, né? Que é essa questão de aceitação corporal, de bullying, de identidade, de etarismo, que também traz um monte de outras questões que estão super em pauta hoje em dia, mas também sobre esse registro do cinema de gênero, o cinema de horror, o cinema, né, que vai por uma outra linha que as pessoas podem se abstrair ou podem entender que, ó, ela tá botando essas cortinas para falar aquilo nesses momentos. E o Ryan Coogler faz muito isso no Pecadores. Eu acho que tem uma pegada, claro, de um drink no inferno, né? O pessoal se divertindo e quando vê a coisa muda completamente. Porque tá vendo, como eu te falei, eu revi o filme há pouquíssimo tempo e leva mais da metade do filme para a palavra vampiro ser sequer mencionada, né? Pois é, eu tava vendo até uns comentários que tava vendo no Blue Sky das pessoas que estavam vendo o filme agora na HBO Max e falando assim, gente, mas eles não apareciam muito antes na versão. A galera já tava achando, vi umas pessoas achando que a versão que chegou na Max, na HBO Max, é diferente da versão do cinema, porque as pessoas tinham a impressão que os vampiros apareciam muito antes, que o rapaz ele chega na casa daquela família bem antes do filme, só que é uma coisa que demora muito para acontecer, porque o filme ele estrutura toda a base. Antes ele tem aquele início, né, que é aquele media res que tem o menino chegando na igreja e aí depois ele Sim. vai voltar para contar tudo o que aconteceu até chegar no ponto de virada do filme. Só que assim, ele passa mais da metade do filme só estruturando a história. Ele faz isso tão bem que chega um momento que você até esquece que ele tá te levando para algum lugar eu fiquei tão imersa ali que eu esqueci que tinha aquele início que ele tinha que voltar naquilo depois, sabe? Genial isso, porque assim, é um filme com mais de 2 horas de duração, né? O filme tem 130, 140 minutos, quase isso, um pouco. E o Ryan Coogler não tá com nenhuma pressa, né? Ele Uhum. vai calmo, ele mostra esses personagens. Ele dá tempo, eu mencionei aquela cena dele tocando violão do carro. Ele dá cena para os personagens conversarem e falarem sobre as suas expectativas e o histórico. Eu adoro uma frase que eles meio que justificam por que eles voltaram, esses irmãos, né, que foram lá para Cidade Grande, que é aquela que tem tudo a ver com o espírito do filme, né? Melhor lidar com o diabo que a gente conhece, né? Better the devil you Aham. know. Ele diz isso. Tipo, o diabo tá ali, o diabo tá em volta deles o tempo inteiro, e daí tem o personagem maravilhoso do Jack O'Connell, né, que chega aquele cara sedutor, né, só que assim, a primeira entrada em cena já é um cara que é dia, ou seja, que já tá com a pele cheia de escaras porque enfrentou o Uhum. sol, ou seja, é muito evidente, e mesmo assim, eu, por exemplo, não vi aquilo. É aquela coisa, o óbvio só é óbvio para os olhos preparados. Quando tu não tá nessa expectativa, tu não vai imaginar. Não, imagina, é um cara que tá fugindo, né? Ele pediu ajuda. E daí a gente chega naquele outro ponto que, para mim, é um dos grandes acertos do filme, que é o elenco, né? A gente falou um pouco de alguns nomes agora no primeiro bloco. Enquanto a gente tá falando de The Roy Lynn, né, de Hayley Stenfield, eu me lembro daquela cena incrível do Cornbread, o broa de milho, que Aham. é o cara que tá no. Fica meio que de porteiro, né? Leão de chácara na entrada ali. E quando ele sai e daí ele volta. E é óbvio que tu sabe que ele voltou transformado, e a gente já viu o filme, a gente sabe que ele virou vampiro, e ele fica dizendo: Não, eu só quero ajudar meu amigo, eu só quero entrar, e tu te convence. E eu já Aham. tinha visto o filme e eu fiquei esperando. Tá, mas ele não virou vampiro, deixa ele entrar, ele tá ali. Sabe, todos, eu me lembro, o marido, né, oriental, o dono do armazém, que também Uhum. sai e volta, e ele diz: Não, vamos lá, tem a nossa filha. Ele tenta atrair a esposa para fora.
E tem aquelas coisas óbvias de todo filme de vampiro, né? Um vampiro não pode entrar num espaço Sim. fechado sem ser convidado. Eu adoro que tem toda a mitologia, né? Uhum. Eles reagem ao alho, eles não podem com uma estaca. É aquela coisa que a gente viu em Drácula, de É. 1931, tá? E no Pecadores. É muito bem feita essa mistura. Eu acho particularmente maravilhoso que ele manteve e usou essas tradições da narrativa vampírica e inseriu elas nesse contexto da América ali de 1930, do Jim Crow, etc., e conseguiu mesclar tudo isso para fazer ao mesmo tempo um filme de gênero e um filme que é um drama. Então, assim, ele é um filme que se divide muito bem, né? Quando ele vira um filme de gênero, ele vai com força e ele usa bastante desses lugares comuns que a gente já conhece, só que eu acho que quando você tá. Ele passou tanto tempo desenvolvendo esses personagens que você fica muito apegado. Eu fiquei muito triste quando aquele cara que eles colocam para fora tava só desmaiado. Eu fiquei de coração partido, que eu falei, meu Deus, assim, é uma tragédia, assim, para mim foi extremamente trágico e isso só funciona porque todo mundo ali tem tempo, sabe? Todo mundo tá muito bem trabalhado, assim, quando um dos gêmeos vai lá, inclusive chamar, convidar o Cornbread para trabalhar, eu acho aquela cena maravilhosa, que ele fala da esposa. Cara, aquilo assim é tudo muito muito fantástico, sabe? Que ele não tem medo de explorar esses personagens e transformá-los em personagens completos, que não estão ali só para se ver um propósito. E eu acho uma outra camada também que esse filme proporciona é mostrar a combinação, né, dessa questão racial que é premente numa sociedade como a dos Estados Unidos, no Brasil e tem tantos outros lugares, mas o filme se passa nos Estados Unidos, é por isso que eu estou mencionando isso. Como é premente essa questão e com a questão do cinema de gênero, dos vampiros, porque daí até nos menores exemplos, né? Quando ele chega no mercado desses amigos dele, os orientais e tal, Uhum. ele chama uma menina para botar, né, para ficar cuidando do carro dele, do caminhão. Ele diz assim: ó, tu senta aí, eu vou te dar uns trocos, tá? Ele até dá uma aula de negociação com ela e tal. E ele diz: ó, se alguém se aproximar, tu só buzina. Não precisa fazer nada, buzina que eu vou ouvir e eu venho e resolvo. E de fato, alguém vai chegar, vão tentar assaltar, a menina vai buzinar. Só que a menina é muito corajosa. A menina fica ali, eu falei que era teu carro e eles não acreditaram. Ou seja, tu vê que como são pessoas que vivem diante a adversidade o tempo inteiro, não estão dispostas a baixar a cabeça. Elas vão mostrar É. seu valor, vão enfrentar. E isso chega daí numa representação que é o grande ápice do filme, que é quando eles têm que enfrentar esses vampiros que estão do lado de fora do barracão. E é impressionante que esse enfrentamento de fato, porque eles poderiam ter passado a noite trancados no barracão, amanhecia, todo mundo ia embora, os vampiros não estão mais ali. Só que tem a filha do pessoal do armazém que ficou lá e o cara disse: Não, pode ficar aí, eu vou lá, já tô com teu marido, eu vou lá, eu vou pegar tua filha e tal. E a mulher precisa enfrentar, ela não pode deixar eles saírem dali. Então tu entende todos os lados dessa situação e tu vê que realmente não tinha para onde correr, né? Total. E assim, essa coragem vir dela ali numa situação de completo desespero, que é no momento que ela sente que ela não tinha o que perder, porque o marido dela já não era mais a mesma pessoa, e ele estava. Era a ameaça da filha dela, e o que mais ela tinha? Então, assim, é esse momento do tudo ou nada que eu acho que torna esse momento, essa virada particularmente sentimental, assim, porque ela é muito enérgica, mas ao mesmo tempo muito sentimental, que você fica ali com o coração à flor da pele, esperando que as coisas deem certo, embora os números ali, o pessoal dentro do bar tem número muito menor do que os vampiros do lado de fora, né? Mas assim, todo desenrolar tão. Eu acho eu acho a coreografia das cenas muito boa, assim. Eu acho que ter visto isso no cinema com um som potente torna tudo isso muito mais, uma experiência muito mais enriquecedora, assim. Tendo visto em casa e tendo visto no cinema, eu falei, cara, ainda bem que eu fui ver no cinema, porque Ah, tem cores aqui total. nesse filme que fazem diferença absurda de você ver numa telona. Agora, assim, uma outra coisa, só entre nós aqui, eu mencionei antes o Barbie, e o Barbie foi um fenômeno, etc e tal, mas eu acho que um dos ápices do Barbie foi aquela cena maravilhosa do Ryan Gosling cantando I'm Ken no palco do Oscar. Imagina botar o Buddy Guy no palco do Oscar reencenando aquela cena da música. Porque se Cara, tem um ponto de virada nesse filme, é aquela cena da música, né?
Eu tava esperando a gente chegar nessa cena, porque assim, para mim, eu acho que é a melhor cena que eu vi esse ano, essa cena, assim. É uma cena que é outra coisa, né? Quando eu vi a primeira vez, a gente não sabia o que ia acontecer. E Não, aí, ela vai se. é uma cena que nem com spoilers liberados a gente consegue falar muito, porque é só vendo mesmo, é só Não, vendo. exato. Porque, e assim, vai aparecendo as outras personagens ali, a coisa vai se transformando. E você fala, gente, o que está acontecendo? Você demora pelo menos para mim, eu demorei uns 3 segundos ali para entender. E no momento que você entende, cara, é uma coisa tão poderosa essa cena, assim, às vezes faz falta, sabe, o cinema ele ir mais para esse lado da fantasia e traduzir isso em poesia, que essa cena para mim era É, poesia pura, pura. assim. E ela tem um significado muito grande sobre tanto a questão da identidade musical e sobre a formação de uma comunidade que se sustenta, que se agrega e que acolhe, né? Eu acho que assim, ele mostrar as transformações da música, mas a perpetuação da comunidade é um negócio assim sensacional. Melhor cena do ano para mim até agora. Bom, e eu mencionei, né, o Buddy Guy porque o Buddy Guy realmente faz uma ponta no filme, e daí eu quero te trazer agora para essa cena, que é a cena pós-crédito, mid-credits, início dos créditos lá que eles têm, com o Buddy Guy. O Buddy Guy é Uhum. uma lenda, né? Para quem não sabe, o cara foi inspiração. Entrei aqui na Wikipédia dele. O Buddy Guy foi inspiração do Jimi Hendrix. Então imagina que se as costas deste homem e o Ryan Coogler, Tranquilo. né, básico, uma coisa assim. E o Ryan Coogler traz o Buddy Guy pro filme e ele tá interpretando um baita personagem ali no filme. O Buddy Guy já tá com 88 anos. Eu queria de ti, então, me traz essa última cena, que tem aquela questão, daí a gente falou também da cultura vampírica, né, e desses elementos todos assim, e um dos momentos mais fortes, e que de certa forma tá também no filme, é que, assim, se tu mata o líder, tu mata todos. Mas não é bem assim, né? Porque alguns sobreviveram e estão ali no encalço desse personagem durante toda uma vida, toda uma trajetória de vida. Como é que tu leu aquilo? Não Porque foi sei, essa pergunta que me fizeram também. Assim, mas quando matou um, não tinha que ter matado todos? Por que dois sobreviveram e tal? Eu disse, cara, cada um vai reagir de um jeito, são questões específicas, né? Tem toda essa questão de uma delas ser a menina branca que estava lá envolvida, então tem uma outra leitura do impacto e tal. eu acho que eu acabo indo para um lado sempre um pouco subjetivo nessas interpretações, assim, porque eu prefiro isso do que uma interpretação, significa isso, significa aquilo. Sim, Que a sim. internet está cheia de vídeos assim, né? E E você entendeu? Final explicado. Adoro essa mania do ai, final explicado. eu amo o final explicado, um grande dilema do século XXI. Não Mas é? eu acho que eu acho que fala muito sobre a permanência, sabe? Porque essas culturas e essa apropriação e essas transformações, elas não morrem. Mesmo ali no momento, matou o líder, matou todos. Não matou todos porque essas coisas sempre continuam. Essa história ali daquele personagem é uma história de vampiros, mas ela está falando sobre apropriação cultural, está falando Sim. sobre o pertencimento a uma comunidade enfim, você tirar alguém de uma comunidade, colocar em outro lugar e transformar as vivências dessa pessoa e se apropriar daquilo. E é um pouco sobre isso, porque ele continua sendo, mantendo os valores que ele tinha, de uma certa forma, pelo menos é o que aparenta ali naquela cena, mas ele está em outro lugar, ele está em outro contexto e as coisas continuam, sabe? E as relações são mais complexas do que só isso, né? O próprio Exato. personagem, quando ressurge, né? É o personagem do Michael B. Jordan. São os dois, né? Irmãos que um acaba virando vampiro e outro não. Um deles, ele diz isso, eu fiz uma promessa. Ele menciona isso, né? Eu fiz uma promessa e por isso que eu te acompanho durante todo esse tempo. E eu tenho todos os teus discos. Eu acho maravilhoso isso. Eu amei quando eles apareceram, cara. Eu amei, É. assim. Eu juro que eu não esperava, assim. Mas quando o filme foi continuando, eu falei, cara, vai vir alguma coisa. Eu não sabia que tinha cena pós-crédito. Mas eu fiquei olhando assim e fiquei com a impressão que tinha mais alguma coisa. Ninguém saiu da sala. E, nossa, e é legal ter essas duas versões do final do filme, né? Não, Porque elas são porque isso gera complementares.
Exato, gera debate, gera troca. As pessoas saem do cinema justamente isso, perguntando o que tu achou, eu entendi isso, tu entendeu aquilo e tal. E eu acho que o cinema tem que ter isso, tem que ter esse momento de troca, debate, reflexão, cada um formar o seu filme. Para mim, esses filmes que vêm com tudo explicado, com manual, cartilha, toda checklist, né? Não dá, não Aham, dá. também Bom, não. a gente está encerrando o nosso final aqui de Pecadores, que é o grande filme desse primeiro semestre de 2025, um filme que vai durar muito tempo ainda. Liza, duas perguntas. Pecadores 2, teremos? Não. Não, né? Não pode. Alguém, Ryan, alguém vai nos querer escute, fazer. Ryan. Não nos escute, Ryan. Não, não, Pecadores 2 não. Alguém vai querer fazer uma série ou uma continuação, mas não tem necessidade, não. Eu quero dizer, a gente tem história, porque é um universo grande, complexo, com muito detalhe, mas não precisa, não, cara. Já Não, tem né? tanta sequência aí, a gente já não aguenta mais sequência de tudo que é coisa. Deixa o que é de ouro lá no lugar dele, que tá de bom tamanho já. E agora, voando baixo, voando baixo. Oscar 2026, mais ou menos de 5 indicações? Mais. Mais de 5. Mas havia muita indicação de categoria técnica. Vai Mais que ter Ryan 10. Coogler, Será que chega Michael a B. 10? Jordan. Dependesse de mim, chegava, cara. Se Chega dependesse de forte, né? mim, Mas chega chega. forte, chega forte. Chega forte. Com absoluta Maravilha. certeza. Eu também estou apostando muito aí e eu acho que também concordo. Ryan Coogler, esse trio, filme, direção e ator e roteiro, essas quatro, É. ó, é batata e E a vai ter muita grande coisa. categoria, a grande categoria som, melhor som, né? Que é uma categoria fantástica, assim. Maquiagem, som, maquiagem, eu acho que efeitos visuais, vai ter muita coisa bacana aí que o filme vai fazer bonito. Liza, muito obrigado, adorei nossa conversa. A gente estava devendo já um bom tempo Pecadores aqui no Papo de Cinema, no podcast. A gente perdeu, infelizmente, na época do lançamento dos cinemas, mas estamos resgatando agora que o filme chegou no streaming e com uma convidada mais especial, alguém que a gente queria ter muito tempo aqui. Então, muitíssimo obrigado. Liza, como é que as pessoas te encontram? Dá os teus arrobas aí para acompanhar as dicas e opiniões da Liza Netti. É isso, ó, agradeço imensamente pelo convite. Adorei um papo maravilhoso de um filme que amei, assim, foi muito bom a gente ter esse tempo para discutir o filme com um certo afastamento que melhora, né? A É. gente consegue elaborar melhor certas coisas. E eu tô lá no Instagram, @LaizaZanetti, lá eu posto os meus textos, vídeos, análises e tudo meu tá concentrado lá. Eventualmente tô no Estadão, colaboro com outros veículos, mas só chega lá no meu Instagram para acompanhar dicas, opiniões e tudo mais. Bom, aqui na descrição do podcast tá o arroba da Liza, então você pode ir clicar e seguir. Tá escrito também aqui no quem está nos assistindo pelo YouTube. E muito obrigado de novo mais vezes. Nós vamos chamar mais vezes, viu? Vamos chamar mais vezes. Queremos mais Liza Zanetti por aqui. Querida, beijo. Muito, muito, Beijo. muito obrigado. E fiquem agora com comentando os comentários. Estamos de volta com comentando os comentários aqui no podcast Papo de Cinema, que é o momento de vocês, quem nos acompanha, quem nos segue, que deixar sua opinião, seu recado, sua mensagem, sua crítica. Pode criticar os críticos também. Aqui tem espaço para todo mundo no podcast Papo de Cinema e nas nossas multiplataformas. Você pode vir nas nossas redes sociais, no Spotify, no YouTube, lá no site, no Letterboxd, por onde você for, manda seu recado que a gente resgata os melhores e compartilha com vocês aqui no finalzinho de cada podcast. Bom, o Vitor Hugo Furtado, né, meu colega aqui no Papo de Cinema, escreveu e assistiu, tem crítica em vídeo também, do Chefes de Estado, uma comédia de ação, né? Eu não vi ainda, mas acredito no Vitor, eu vi a crítica dele, tô confiando e é por isso que eu fiquei longe desse filme. Mas é uma comédia de ação com o Idris Elba e com o John Cena e com a Priyanka Chopra, né? E na crítica de vídeo lá no YouTube, o Mr. Silvério, né? A pessoa não assinou, mas o arroba dele é Mr. Silvério 9343. Deixou escrito: misturou política na crítica, passo. O filme é leve e engraçado, gostei. Cara, Mr. Silvério, se tu gostou, parabéns. Só que pela sinopse, o Chefes de Estado. Olha o título: Chefes de Estado. E o filme é sobre o primeiro-ministro da Inglaterra com o presidente dos Estados Unidos. O filme é todo político, meu amigo. Como é que você tá dizendo que não pode misturar política na crítica? Mas tudo bem, respeitamos. O Mr. Silvério não gostou da crítica, mas está registrado aí a sua opinião. Ele gostou do filme. Você aí que tá nos avisando, viu o filme? Viu Chefes de Estado? Tá no Prime Video. Você pode assistir diretamente da sua casa.
veja, comente aqui conosco se você concorda com o Mr. Silvério, se concorda com o Vitor Hugo. Bom, no site, lá no Papo de Cinema, o Vitor também, olha que hoje é dia do Vitor. O Vitor escreveu sobre Síndrome da Apatia, um filme que está em cartaz nos cinemas. Paulo Antunes deixou um recado, assistiu ao filme ontem e causou um impacto enorme. Primeiro pela informação sobre essa síndrome que acomete a muitos jovens, parece preponderantemente. É uma síndrome pós-traumática em decorrência de guerras e regimes ditatoriais como o do russo Putin. O filme, portanto, nos trouxe essa informação que ele não sabia, né? Uma outra doença, sequelas e tal. É um filme asséptico, silencioso, soturno, porém muito belo e encantador com as belezas das atrizes meninas. Seu comentário me levou a pesquisar mais sobre o assunto e sobre o diretor grego, que ele conhecia de nome, mas não lembrava de ter assistido algum filme dele antes. Legal, bom que tu curtiu, que bom que tu gostou da crítica do Vitor. Foi se informar mais sobre o filme, vai mais sobre o diretor, ver filmes anteriores aí do realizador de Síndrome da Apatia. Acho que a crítica é justamente isso. A gente estava falando antes aí com a Laís aqui no podcast sobre Pecadores. Cinema tem que ser essa troca, tem que ser essa motivação, ouvir de vocês ouvirem de nós. A gente está muito empenhado nessa ideia. Bom, e o Israel Wilson deixou um comentário sobre F1, o filme, também lá no site, eu que escrevi, né, sobre a crítica do filme, F1, o filme. O Israel quase escreveu uma outra crítica, se vocês quiserem ler na íntegra, é só entrar lá no site do Papo de Cinema, lá no final tem os comentários e vocês podem acessar a crítica do Israel. Mas brevemente, eu não vou ler tudo, porque é muita coisa. O Israel comenta que fazia tempos que o cinema não chamava atenção. Ele diz assim, que faz muito tempo que ele não viu um filme tão diferente, um filme assim que pudesse motivá-lo. Ele diz assim, ó, esse era o que havia chamado a atenção uns dias atrás, porque imaginei vê-lo na tela grande e tal, e eu super concordo, Israel. F1, o filme, é filme para tela grande, é filme para maior espetáculo possível. E ele diz assim, ó, apenas que vale a pena assistir ao filme, que entrega muito mais do que é mostrado nos trailers ou em sequências prévias e tal, que vazou pela internet e tal. E é um filme assim que mostra que tudo pode mudar em questão de segundo, que a jornada é que vale a pena, que cada segundo é que faz a diferença e é isso que deve ser buscado. E ele termina o comentário, o Israel Wilson, dizendo: vão assistir no cinema, não percam, nem vejo o trailer, só vai! Por mais filmes assim. Israel, eu concordo muito contigo. F1, o filme é um filmaço. Talvez não é o melhor desse primeiro semestre, porque a gente teve Pecadores, que a gente comentou, mas certamente é um dos destaques dessa primeira temporada, esse início de 2025, F1 filme com Brad Pitt, filme do Joseph Kosinski. Ele, inclusive, aliás, tem podcast aqui no Papo de Cinema sobre F1 filme, que eu conversei com o crítico Pablo Vilassi, então volta algumas casinhas aí, é só seguir no feed aí no Spotify ou qualquer plataforma de áudio que você esteja nos ouvindo ou assistindo. O podcast Papo de Cinema fica por aqui, foi um prazer contar com a companhia de vocês. Quer ficar por dentro de tudo? Segue a lista de transmissão do podcast Papo de Cinema e de todos os nossos demais conteúdos nas multiplataformas, Spotify, YouTube, site, redes sociais. Nós estamos em todos esses espaços. É só seguir a lista de transmissão no WhatsApp. É gratuito, é simples, é só clicar e acionar as notificações clicando no sininho. E tá vendo o podcast? Dá 5 estrelinhas, que faz muita diferença para nós. Compartilha com os amigos, manda para os colegas, no grupo da família, manda para todo mundo. Recomenda aí o nosso podcast, que faz muita diferença para nós. É simples, é fácil, é gratuito, é barato e nos ajuda de montão. Certo, pessoal? Muito obrigado. Semana que vem a gente volta com mais podcast Papo de Cinema. Beijo, tchau!